Pessoal, a gente vai falar agora sobre o estado de defesa e o estado de sítio, semana 13, dia 1º. Então essa aí ia ser a penúltima semana do direito constitucional. Então veja, um estado da federação foi atingido por fortes chuvas, que inundaram diversos centros comerciais, vias e prédios públicos e área de lazer, além de ter causado desabamentos. Diante da calamidade natural de grandes proporções, o poder público adotou medidas institucionais a fim de restabelecer a ordem pública. Então, julgue o item. O presidente da República, desde que autorizado pelo Congresso Nacional, poderá decretar estado de defesa. O Congresso Nacional ele não autoriza o presidente decreta, depois submete em 10 dias para apreciação aí do Congresso Nacional, ok? Então primeiro vem o estado de defesa, então que é quem o decreto, e depois eu submeto para o Congresso Nacional, que vai apreciar em quantos dias? Em 10 dias vai apreciar aí o estado de defesa. Então o estado de defesa é uma medida de menor proporção quando comparado aí com o estado de sítio, ok? Então o estado de defesa menor que estado de sítio, ok? Então só lembrar aqui letra do alfabeto, primeiro vem a letra D, depois vem a letra S. Então primeiro vem o estado de defesa, as medidas adotadas não foram eficazes, aí vem então o estado de sítio. O estado de sítio pode ser decretado antes, independente do estado de defesa, por exemplo, quando for uma guerra. Perfeito? Então vamos lá. O poderá decretar o estado de defesa no referido estado, devendo indicar no instrumento normativo, que é o decreto, o tempo de duração da medida. Perfeito? Esse tempo ele não pode ser superior a 30 dias, pode ser prorrogado. Então, regra, 30 dias mais 30. Bem como especificar as áreas de sua abrangência. Então, lembrar que o estado de defesa tem área de abrangência, porque vai ser uma medida mais pontual que o estado do sítio, por exemplo. Indicar as medidas coercitivas que devem vigorar aí no estado de defesa. Então vamos para o artigo 136. Olha, o presidente da República pode, ouvido os conselhos de República e Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente reestabelecer em locais restritos e determinados. Então, locais. Então, estado de defesa, locais restritos e determinados. Perfeito? Então, serve para o que? Determinar então aí a ordem pública, paz social, ok? Ameaçados por grave ou iminente, então ou iminente instabilidade institucional, atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então pode ser nas situações aí de ordem pública ou de paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou por fenômeno da natureza, certo? Calamidades de grandes proporções. O decreto que instituir, então vai ter um decreto que vai instituir o estado de defesa, ele vai determinar o prazo, então o tempo de duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos dos limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem.
dentre as seguintes. Então, não é um rol taxativo. Então, restrições de direito de reunião, pode ser sigilo de correspondência, sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas, ocupação ou uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese da calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. O Congresso Nacional apreciará, então aqui está a situação, dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar então o estado de defesa. Então não pode entrar em recesso aí o Congresso Nacional. Mas veja que a questão estava dizendo que teria que ser aprovado aí pelo Congresso Nacional, e na realidade vai ser apreciado pelo Congresso Nacional dentro de 10 dias após o recebimento do decreto. Então, olha, de novo, desde que autorizado pelo Congresso Nacional, poderá decretar estado de defesa. Então, não precisa da autorização. Questão 2. O direito ao sigilo de correspondência é constitucionalmente previsto, ok? Mas poderá ser restringido nas hipóteses do estado de defesa e estado de sítio. Perfeito? Perfeito. Questão correta. Então, no estado de defesa, pode ter restrições aos direitos de sigilo de correspondência. Então veja, o estado de defesa é uma medida mais branda que o estado de sítio. Então no estado de sítio também nós temos aí essa possibilidade, ok? Então a questão está correta. Questão 3. Na hipótese de ter sido decretado o estado de defesa no âmbito do referido estado, agentes públicos que tenham cometido atos ilícitos, crimes, durante a situação de exceção, serão eximidos de quaisquer responsabilidades, ou seja, não vão responder, nada a ver, absurdo, mesmo após cessar os efeitos da medida. Incorreto. Então o artigo 141 vai dizer: cessado o estado de defesa ou de sítio, cessarão também os seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos pelos seus executores ou agentes. Então, vão responder sim. Questão errada. Questão 4. Na vigência do estado de defesa, é legal a prisão de indivíduo até 30 dias, independentemente da autorização do Poder Judiciário. Estado de defesa não poderá ser superior a 10 dias, ok? Então pode ocorrer no estado de defesa, pode ocorrer prisão de indivíduo até 10 dias, ok? E depois de 10 dias? Depois de 10 dias tem que ser autorizado pelo Poder Judiciário. Então veja, na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado determinada pelo executor da medida. Então o presidente nomeia um executor, o executor vai decretar aí uma prisão por crime contra o Estado, será por este então comunicada imediatamente a quem? Ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, se não tiver previsto na lei. Facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial, para demonstrar que levou umas pancadas na cabeça aí, ok? A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário, e vedada a
comunicabilidade do preso. Então, algumas medidas aí, apesar de termos aí o estado de defesa, nós temos aí a precaução aí do constituinte originário para evitar aí crimes bárbaros aí que podem ocorrer no estado, no eventual estado de defesa, dentre eles aí, por exemplo, o crime de tortura, ok? Então essa é a ideia aí. Então o executor ele pode, então primeiro passo, nomeia o executor. Segundo passo, pode prender quando tiver o que, um crime contra o estado. Esse executor ele vai comunicar à autoridade competente, em regra 10 dias aí. Então vamos lá. Então nomeia então o executor ele pode então prender, então a prisão por crime contra o estado pelo executor, comunica-se ao juiz, perfeito. Essa prisão ou detenção não pode ser superior a 10 dias, a regra. Quando ultrapassar, então vai ser aqui autorizado pelo judiciário. É vedada a incomunicabilidade do preso também, ok? E a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento da autuação aí, para evitar maus tratos do cidadão. Então, a vigente estado de defesa é legal a prisão do indivíduo por até 10 dias é a regra. Questão 5ª. Segundo a doutrina, o estado de sítio, mais gravoso, deve estar embasado no princípio fundante da necessidade. Se não tiver necessidade, obviamente não vai ter estado de sítio. Questão, logicamente, que está correta. Isso aqui é o Pedro Lenço quem traz, olha só. E o Alexandre de Moraes também. Eu trouxe aqui, não do Pedro Lenço, mas do Alexandre de Moraes. Então é um conjunto de normas constitucionais que, informadas pelos princípios da necessidade e da temporalidade, tem por objeto as situações de crise e por finalidade a mantença ou reestabelecimento da normalidade constitucional. A gravidade de ambas as medidas, cuja finalidade será sempre a superação da crise e o retorno do status quo ante, exige estrito cumprimento de todas as hipóteses e requisitos constitucionais, sob pena de responsabilização política, criminal e civil dos agentes políticos usurpadores. Ok? Então, informados pelo princípio da necessidade, sim. Questão correta. 6ª questão vai falar que a decretação do estado de defesa, medida que visa preservar ou restabelecer a ordem pública, a paz social também. Exige consulta prévia ao Conselho de República e ao Conselho de Defesa Nacional, certo? Consulta prévia, ok? Lembrando que isso daí é o que? Uma manifestação, os quais se manifestam em caráter meramente opinativo. Perfeito, questão correta. Artigo 136 vai falar que o Presidente da República, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, então pode decretar estado de defesa para preservar prontamente e restabelecer em locais restritos determinados a ordem pública ou a paz social. Parágrafo 4º vai falar que, decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Então vai para o Congresso Nacional. Então ele não aprova, perfeito? Então não vai ter aí então uma situação antes aí pelo Congresso. Ponto. Então, mas a questão está certa, que nem aborda esse parágrafo 4. Ele só vai dizer então que deve ser ouvido aí pelos conselhos
que se manifestam de forma opinativa aí, ok? Sétima questão vai falar que a decretação pelo presidente da República, tanto do estado de defesa como do estado de sítio, depende de autorização do Congresso Nacional. A gente acabou de ver que não depende aí para o estado de defesa, ok? Questão oitava. A decretação do estado de sítio pode importar na restrição de direitos? Sim. Fundamentais? Ok. Como direito de reunião? Perfeito. De propriedade? Ok. E de inviolabilidade da correspondência? Perfeito. Questão correta. Estado de sítio, então, decretado como fundamento no artigo 37, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Agora, olha, só poderão, então agora tem um rol taxativo, perfeito? Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, sigilo das comunicações, a prestação de informações, a liberdade de imprensa, a radiodifusão, televisão na forma da lei. Então, a suspensão da liberdade de reunião, então aqui ó, inviolabilidade de correspondência, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão do domicílio, ok, intervenção nas empresas de serviços públicos, ok, requisição de bens. Então temos aqui a requisição de bens, temos aqui a suspensão da liberdade de reunião e a inviolabilidade da correspondência, ou seja, posso violar uma correspondência, posso suspender reunião e posso requisitar bens aí, como por exemplo um imóvel. Então veja que o estado de sítio importa a restrição de direitos fundamentais, como direito de reunião, ok, propriedade, ok, inviolabilidade de correspondência também, ok. Nona questão, a eventualidade de decretação aí, na eventualidade de decretação do estado de defesa ou de estado de sítio, competirá a mesa do Senado Federal, ouvido os líderes partidários, designar o que? Comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas pertinentes. E aí? É o Senado Federal ou o Congresso Nacional? Ok? Então é o Congresso Nacional. Então a mesa do Congresso Nacional, ouvidos aí então os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e o estado de sítio. Então esses são os fiscais aí. Então errado porque ele trouxe que era o estado de defesa e era competirá a mesa, não é a mesa, e sim ao Congresso Nacional. Última questão, admite-se a suspensão de direito de reunião quando o estado de sítio estiver vigente. A gente acabou de ver uma questão similar, então temos essa possibilidade sim no estado de sítio, a suspensão da liberdade de reunião, então a questão está correta, e assim terminamos a nossa primeira bateria. Um abraço e vamos para a próxima.